Salve, rapaziada. Passando aqui pra avisar que vocês tinham pedido pra eu fazer o manhwa com a minha voz, né? No entanto, já faz muito tempo que eu não faço o vídeo com a minha voz. E acaba que eu tô dando umas travadas e tá um pouco estranha, talvez, a narração. No entanto, eu vou melhorar bastante. Então, se vocês gostarem de o vídeo narrado com a própria voz, assim, no caso da minha, eu quero que vocês comentem aí se vocês querem que eu continue ou volto com a voz de IA, né? Então deixa aí embaixo se vocês preferem com IA ou com a voz normal. Por ordem do Senhor Supremo, o protagonista será reencarnado como uma alma solitária e terá que aproveitar sua vida nova. Então ele acorda num corpo que já estava até enterrado e se pergunta onde está. A única coisa que ele se lembra foi de quando estava jogando um videogame e que depois de 2 dias sem dormir, ele finalmente conseguiu zerar aquele jogo. No entanto, quando ele zerou o jogo, tudo ficou escuro e de repente ele acordou ali. O protagonista começa a ficar incomodado, pois ali onde ele está ficando sem ar e está com dificuldade para respirar. Então ele começa a bater na porta do caixão para tentar sair o mais rápido possível de lá. No entanto, aparece uma mulher indecente ali pegando nos negócios do protagonista. Ela pergunta por que ele está com tanta pressa, já que a noite acabou de começar. Ele fica meio assustado, né? E se pergunta que sensação é aquela, pois ele está sentindo muito frio. A garota que estava ali com ele acha aquilo que ele falou cruel, já que eles acabaram de se casar. E ele, sem saber o que está acontecendo, pergunta que merda que é aquela, né? E de onde ela saiu. A Cremosa responde que ela é a esposa dele. E isso deixa o protagonista meio confuso. E manda ela parar com a pegadinha do Silvio Santos e explicar como que ele sai dali, pois ele tem escola amanhã cedo. E ele está meio que convencido que aquela pegadinha é do Silvio Santos. Mas olhando pra garota, ele percebe que mesmo sendo uma pegadinha, ela é muito bonita. E que nunca esteve com a garota tão bonita antes. A garota começa a explicar que ele está destinado a fazer grandes coisas no futuro e pergunta por que ele está deitado ali. Ela fala 7 mortes e 7 estrelas. Então ela começa a beijar ele, falando que já é a hora de voltar dos mortos. O protagonista começa a escutar uma música e se pergunta de onde que ele ouviu aquela música antes, já que ela é bem familiar para ele. De repente, do lado de fora do caixão, uma espada volta voando e um cara que estava ali à frente segura ela, né? Esse cara aí é o Li Shi. Ele é discípulo das 13 seitas. O que estava acontecendo ali é que o patriarca, que é o pai do corpo do protagonista, estava defendendo o caixão, pois aquele Li Shi ali estava querendo quebrar o caixão e matar o protagonista que meio que já estava morto. O patriarca começa a perguntar se o Li Shi ali não tem respeito, pois o seu filho acabou de morrer. Ele manda o pai e a mãe do protagonista saírem do caminho, pois senão ele será violento. Ele ressalta que o poder do patriarca já não é mais o mesmo e agora é como se fosse uma pessoa comum. Então xinga ele de lixo e desfere um ataque, criando um vento forte. Rapidamente ele vai até o caixão onde está o corpo do protagonista e se prepara para atacar, falando que vai cortar ele em pedaços. No entanto, antes dele atacar, o caixão estoura e cria um vento muito forte, jogando o Li Shi ali lá para trás. A explosão foi muito forte, que chegou a quebrar o telhado da casa. Os outros discípulos que estavam ali ficam em choque, se perguntando o que estava acontecendo e de onde estava saindo toda aquela pressão espiritual. Até que eles olham e vê o protagonista flutuando ali em cima do caixão. Os outros discípulos não conseguem acreditar que o protagonista ainda está com vida. O nosso protagonista se chama Shen Yujin. Ele vai até o chão e começa a sentir um pouco de dor de barriga depois de tudo o que aconteceu, né? Ele sente como se tivesse bebido 10 latinhas de energético de uma vez só, e até dá ânsia de vômito no garoto. Até que de repente sua mãe chama por ele, e ela sai correndo e o abraça, o chamando de filho. Chorando, ela fala que estava muito triste e que agora está muito feliz por ver ele vivo. Seu pai, que é o patriarca, não acha possível que seu filho esteja vivo, mas de repente o protagonista sai de perto deles, achando tudo aquilo estranho, né? Ele também não acredita que aquilo está acontecendo e se pergunta se está sonhando. No entanto, rapidamente ele percebe que aquele é o jogo que ele estava jogando. Os cultivadores imortais dominam o mundo. E como seu personagem é o Wujin, significa que ele é o vilão que o protagonista mata. Então ele começa a chorar ali no chão, pois esse era o personagem que ele mais odiava. Os outros discípulos, vendo aquilo, falam que o Wujin está agindo de uma maneira muito estranha. No entanto, eles acham também que ele está planejando algo, que aquilo é tudo fingimento. Mas não dá nem tempo, o Li Shi avança para tentar atacar o protagonista. Mas acaba que não dá certo, né? Pois antes dele conseguir atacar, sua espada começa a tremer, pois a aura do protagonista não deixou a arma avançar. O Wujin se vira e pergunta o que ele está fazendo, e se não viu que ele está ocupado. Ele percebe que seu poder espiritual ainda é o mesmo, e como ele ainda sabe bastante sobre o jogo, ele sabe que a melhor forma para liberar o poder de um cultivador é o texto espiritual, pois ele contém o poder do céu e da terra,
Então ele escreve no vento ali e arregaça o Lixi com um ataque só. Os outros cultivadores, vendo aquilo, não vão deixar barato e rapidamente eles avançam todos juntos para atacar o protagonista. Como ele sabe muito bem que está no mundo de jogo, ele pretende se divertir com aqueles simples NPCs, já que eles não são oponentes para ele. Então ele invoca vários soldados para lutarem contra aqueles cultivadores. A luta começa arregaçando tudo ali no prédio, né? E o protagonista só assiste, vendo que aquele é um bom show. Depois daquela batalha, algumas pessoas foram lá para tirar os corpos e limpar o local. A mãe do protagonista fala que agora que ele matou os membros das 13 seitas, eles não os deixará em paz. Seu pai pede desculpa por não conseguir ajudar e agradece por ele protegê-los. A mãe começa a chorar, falando que aquilo foi por culpa deles, e fala que ele voltou e colocou sua vida para protegê-los, e ressalta que não quer perder seu filho novamente. Mas quando o Jin sai dali, a mãe dele pergunta para o patriarca se ele notou algo estranho no protagonista. Já em seu quarto, ele se pergunta como que aquilo foi acontecer com ele, pois em sua vida anterior ele não era grande coisa, mas acabou morrendo muito jovem. E agora o corpo que ele tá, o do Shen Yujin, ele tinha sido apunhalado quando estava escondido, e sua morte foi muito prematura e não conseguiu se casar com sua esposa. Então ele começa a se debater ali, reclamando por ter reencarnado naquele tipo de corpo, mas de repente aquela mesma mulher começa a falar com ele. Então ela aparece ali e dá oi para ele, e ele quase caga na roupa, né? A garota fica irritada vendo aquela reação dele e pergunta por que ele não pode ser um pouco mais amável. O Jin fala que aquilo não é culpa dele, pois mesmo que ela seja bonita, ela ainda dá muito medo. Se aproximando um pouco, ela fala que sempre estará com ele, aonde quer que ele for, ela irá junto, pois isso foi uma ordem que recebeu do sistema. O protagonista pergunta o que sistema significa, né? Então ela explica que graças ao sistema, ele conseguiu chegar naquele mundo de jogo, e que a missão é muito simples. Aquele corpo que ele tá é o personagem antigo do vilão que foi espancado até a morte, e que reencarnará e terá que enfrentar as 13 seitas de Mandan Haizou. Eventualmente ele se tornará o jovem mestre de Haizou. Contando essa história, a garota ali fica até emocionada e começa a chorar. O Jin pega na cara dela e começa a analisar, se perguntando se o sistema atual é antropomórfico, que para quem não sabe é como se tivesse a forma aparente de um ser humano. A garota fica com vergonha e fala que aquilo não é importante, pois a missão dele como jogador hardcore é cooperar com o sistema e ajudar ele a desenrolar uma boa história. O protagonista pergunta o que acontecerá se caso ele não quiser cooperar, pois tem muitos jogadores hardcores por aí. Então a garota pergunta se por acaso ele esqueceu como ele chegou naquele jogo. De repente o protagonista começa a sentir uma sensação muito ruim. Ela explica que ele está morto e que a consciência dele entrou no jogo, e que se caso ele não cooperar, ele será um completo inútil, e a única coisa que espera por ele é a morte. Então ela pergunta de novo se ele vai ajudar ou não. Todo moído ali, ele fala que vai ajudar, e que com a garota tão bela como ela, ele não tem por que não ajudar, né? Mas em seus pensamentos, ele fala para ela esperar um pouco, pois uma vez que ele descobrir as regras daquele jogo, ele não precisará seguir as ordens. Enquanto se despede do protagonista, ela fala que terá que preparar tudo, e que aquele será o primeiro passo para ele dominar Haizou. Um tempo depois, na casa da família Bai, uma garota dizia que escutou rumores de que a escória regressou dos mortos, e que também matou vários discípulos das 13 seitas. Bai Xiao, que estava tocando seu instrumento, chega quebra a cordinha, achando impossível que o protagonista voltou dos mortos. Mas a garotinha que estava ali com ela fala que aquilo é verdade e que ele não só reviveu, mas matou todo mundo lá das 13 seitas. Ela até acha que ele usou algum tipo de técnica proibida e pergunta para Xiao o que eles vão fazer, pois o patriarca foi para o torneio e não podem fazer nenhuma estratégia sem ele. Completamente irritada, Bai Xiao fala que irá fazer o protagonista entrar no torneio, e assim ela irá ver quantas vidas aquele bastardo tem. De volta ao protagonista, ele está falando com seu pai e com sua mãe que ele vai participar de um grande torneio, e fala que para evitar as pessoas irem atrás de vingança, ele gostaria que seus pais fossem para a fronteira. O patriarca suspira e se desculpa com seu filho, dizendo que foi muito duro com ele, e que seu único desejo agora é que seu filho triunfe, mas ressalta que o mais importante nesse momento é que ele permaneça com eles e não morra novamente. O protagonista, vendo aquilo, pensa que o Jin, ainda que foi um obstáculo no passado, ele morreu só e seus pais o amavam muito. Então o prota ressalta que irá cuidar deles pelo verdadeiro Jin. Sua mãe, com lágrimas no rosto, fala para ele fazer o que tem que fazer e que ela sempre estará ali para apoiá-lo. O prota bate no pai do seu ombro e fala para eles não se preocuparem,
pois ele dará o seu melhor. Ele ressalta que é um clã famoso e não deixará ninguém intimidar. E já pede pro seu pai e sua mãe não se preocuparem, pois ele não cometerá o mesmo erro que ele fez antes de morrer, assumindo logo em seguida que vai ganhar o torneio. Um tempo depois, na cidade de Linyu, o protagonista chega com seu barco voador vomitando horrores, né? Ele pensa que foi da hora na frente dos seus pais e agora ele tá sendo o mesmo que ele era na sua vida passada. Um nerd que fica tonto em barcos. Ele já tá até começando a achar ruim por ter comprado esse veículo e pensa que foi um pouco presunçoso ao comprar. Sua mãe, quando viu, achou o veículo muito louco, né? Já que ele poderia voar e só cultivadores no reino divino poderiam ter algo assim. De repente, alguém chega ali perguntando se aquele jovem é um cultivador poderoso, pois aquele veículo não é algo que uma pessoa comum possa ter. E o velho tem Sharingan, rapaziada. Toma, Nilba. O velho também já sabe até o nome do protagonista, que é Shen Wujin. O prota já fica esperto, né, e percebe que esse velho não é um velho comum. Sorrindo, ele fala que sua batalha com as 13 seitas se tornou algo famoso. Então ele pergunta se o velho tá ali para se vingar. O que o Sharingan fala que não, e que não vai se meter em problemas das 3 seitas. Então ele aponta e pede para o protagonista se registrar, e que na primeira sala ele irá encontrar as inscrições para o grande torneio. O Jin agradece e percebe que o velho realmente não estava buscando vingança, e aquilo é um alívio para ele. Enquanto olha o protagonista entrar, o velho pensa que aquele jovem não é um simples jovem por aí, e que no futuro ele se tornará um grande inimigo do seu filho Hao Fei. Enquanto o Jin se aproximava, ele escuta alguém perguntando se o Lin Shen vai participar do grande torneio. Ouvindo esse nome, o protagonista sabe que aquele cara é o protagonista original do jogo, e que foi ele que matou o personagem do protagonista com a espada. Ele tenta dar uma observada lá pra ver quem que tá falando, né? E quando ele abre, ele vê a Xiao Qing falando lá com o cara. Até que ela chama sua irmã Xiao Huo para ir embora, pensando em conhecer o Lin Chen. Mas no momento em que ela se virou, o protagonista reconheceu aquela garota. Então começou a lembrar. No entanto, essas são as memórias do Wu Jin. A Xiao Qing é o amor de infância do Wu Jin. Ele se lembra dele dando uma pulseira para ela. E que aquilo significava que quando eles crescessem, eles iriam se casar. Afinal, eles eram namorados naquela época. O protagonista fica todo corado ali, né? E pensa que não acredita que aquela garota tão bonita estaria interessada naquele personagem que ele está. Então ele decide fazer algo e segura ele naquela cortina que tava ali. Ele simplesmente arranca a cortina e deixa o cara lá atrás chocado e a garota ali sem saber o que tá acontecendo. Ela olha pra ele sem entender, né? E o protagonista, ainda envergonhado, dá uma tossida ali e logo ela percebe quem que é. A cobrinha dela fica até irritada vendo que é o prota. Rapidamente ela fica em guarda e começa a pegar sua arma, que tem a menor bainha que eu já vi na minha vida. Ela pensa em reunir Ki e tenta se concentrar ao máximo possível. Ela olha para o protagonista e pensa que ele é um demônio e que se caso ela matá-lo, ela salvará muitas pessoas. E o protagonista tá ali todo fofinho, né? Nem pensando no que ela tá imaginando. Ela continua, refletindo que não pode hesitar e que não pode ser mole naquela situação. No entanto, ela começa a tremer, ela e a amiguinha dela ali, né? O Jin não entende o que está acontecendo ali, pois parece que aquela garota está prestes a chorar. Diz ele agora que entendeu, pois como ela é a namorada dele, é natural que ela se surpreende, afinal ele voltou dos mortos. A suposta esposa dele pergunta se ele realmente acha que ela está animada por vê-lo. Então ele levanta a mão para cumprimentá-la e pensa que tem que ter cuidado, pois não quer que ela entre em pânico. E sorrindo, ele avisa que está de volta. Mas não dá outra, né? A garota puxa o chicote e tenta dar uma chicotada nele, mas acaba que ele segura e pergunta o que ela está fazendo. A garota irritada fala que aquilo é óbvio, pois ele é um demônio e não tem boas intenções. E com isso ele percebe que ela quer matar ele, mas ele tenta agir diferente. Então ele a chama e fala que eles não se vê há muito tempo e pergunta se ela não pode pelo menos sorrir, já que eles eram marido e mulher. A garota acha ele sem vergonha e fala que o casamento deles foi adiado naquele dia que ele se transformou em um demônio e por isso eles não têm mais um relacionamento. Ela informa ele que o único desejo que ela tem agora é transformar ele em cinzas. E ouvindo aquilo, ele fica meio abalado, né? Ele sorta a cordinha dela e fala que agora ele está na frente dela e pergunta se ela irá atacá-lo. Ele dá risada e fala para ela ir em frente, pois quer ver ela transformando ele em cinzas e tenta até cutucar ali a cobrinha dela. Em seus pensamentos, o protagonista sabe que o Chen Yujin sempre pensou naquela garota, pois só havia ela em seu coração. No entanto, parece que ela é muito agressiva e injusta com ele. Um tempo atrás, quando a Xiao Qing estava passando mal, o personagem Wu Jin pediu para ela não se preocupar, pois iria salvá-la. Naquela época, ela estava com a febre muito alta e era muito difícil de tratá-la.
e foi por isso que o personagem Wu Jin praticou técnicas do mal para salvá-la. E quando ele cultivava essa técnica, alguns outros discípulos viram aquilo e falou que ele deveria ser expulso da seita. No entanto, aos seus olhos, aquele poder espiritual e cultivo são impuros, mas seu único desejo era envelhecer ao lado dela. Xiaoqing até chorava em seus braços, dizendo que não importava que ele usasse técnicas do mal, e ressalta que nunca iria deixá-lo. Mas voltando ao presente, ele percebe que após a sua morte, ela o considera como um demônio. Ele agarra o rosto dela e pensa que possivelmente ela está apenas atuando. Xiaoqing pergunta o que ele está fazendo, e ele nota o cabelinho na cabeça dela balangando, né? Ela toda coradinha ali se pergunta o que está acontecendo com ela e por que o seu coração não para de bater. Graças a Deus, né? Senão estava morta. Ela pensa que aquilo não pode estar acontecendo, pois aquele cara é um demônio. Rapidamente ela se vira e sai correndo para sua irmã. No entanto, o protagonista pega ela e usa uma habilidade ali para ver o que realmente está acontecendo com ela. E ele percebe que o pulso dela está muito fraco e que tem algo de errado com o cérebro dela também. Então ele nota que parece que alguém selou muitos terminais com acupuntura e se pergunta se eles brincaram com a mente dela, ressaltando que é possível que eles tenham alterado as memórias dela. A irmã da Xiao começa a gritar ali com o protagonista, perguntando o que ele tá fazendo. No entanto, o protagonista só pede 2 quartos e paga ali o dono da pousada. Mesmo assim, a irmãzinha continua socando o protagonista, mandando ele soltar a irmã dela. Até que ele perde a paciência e manda ela ficar quieta, pois quanto mais alvoroço ela criar, mais tempo vai demorar para ele poder salvar a irmã dela. Ele avisa que só quer ajudar e pede para ela não fazer escândalo à toa. A garotinha fica meio confusa, né? E manda o protagonista esperar um pouco, até que de repente aquela mulher do cabelo rosa aparece e chama a garotinha para comer alguma coisa. A garotinha lembra que o Jin sempre amou muito sua irmã, e como ele não suportava vê-la doente, ele sempre foi o primeiro a tentar curá-la. E até mesmo se pergunta por que aquela mulher do cabelo rosa tem um aspecto tão sensual e diabólico. Então ela volta a gritar, dizendo que o protagonista é a escória. Após eles entrarem no quarto, a garotinha começa a implicar novamente, falando para o protagonista não tentar nada com sua irmã, pois senão ele iria se meter em problemas. Até que de repente ela começa a escutar uns barulhos diferenciados. A garotinha começa a pensar em coisas indecentes, e isso começa a irritar o protagonista novamente. Na roupa da Xiaoqing tinha um tipo de esfera emanando um poder Zine. E um pouco perto daquele local onde o protagonista estava, um discípulo pede para seu mestre olhar, pois o pingente dele está brilhando, e aquela luz significa que a Xiaoqing está perto. Esse velho aí é o cabeça da família Bai, o Bai Muyang. Então eles começam a seguir até chegar na pousada. O velhote fala que vai dar uma olhada lá dentro. E enquanto isso, na parte de dentro, a garotinha lá estava sendo escandalosa novamente. E até entende que o protagonista está tentando tratar a sua irmã, mas ela pede para ele ser mais gentil. E nesse momento, o dono da pousada explica que atrás daquela porta é onde a garota está. Então aqueles discípulos abrem a porta perguntando sobre a irmã Xiao. No entanto, eles ficam corados ao ver, né? Pois a Xiaoqing estava de um jeito diferente. Ela até pedia para o protagonista ser gentil, já que não podia suportar mais. Os discípulos ali começam a sangrar pelo nariz, né? E rapidamente um deles pergunta o que o Jin está fazendo e manda ele soltar a irmã. O rapaz até tenta dar uma facada no titelo do protagonista, mas acaba que o Jin é protegido. Aquele velho de antes chama ali o discípulo de estúpido e explica que o protagonista está apenas tentando salvá-la. E o garoto quase interrompeu antes de terminar. O velho fica olhando para o protagonista e pensa se perguntando o que aconteceu antes de sua morte e como que ele conseguiu ressuscitar com um nível de cultivo tão alto. Enquanto o protagonista força no selo que ela tem ali, ela começa a pensar que está muito quente ali. E ela começa até a pensar que a mão do protagonista é muito grande e reconfortante. E ela fica toda felizinha ali sentindo tudo aquilo, né? No entanto, ela escuta alguém falando, mate ele. E ela vê um ser em sua frente. Ela percebe que é o Tin Wudin e pensa que ela sabe que deveria odiá-lo. Mas vendo ele daquela forma, ela percebe que ele está muito solitário e não entende por que está tendo aquele sentimento. Então, Xiaoqing começa a notar algo em suas mãos, e aquela era uma sensação muito familiar para ela. Até que ela começa a chorar por algum motivo, olhando para o Jin. Ela começa a se lembrar de quando ele se declarava para ela dizendo que iria cuidar dela para sempre, e do momento em que ele deu o bracelete da mãe dele para ela, dizendo que agora que eles são noivos, ela terá que cuidar dele. Até que ela se lembra do momento em que ele perdeu sua vida. No chão, Shen Yujin pedia para ela não o deixar. Isso começou a deixar a garota em choque, e no presente ela começa a gritar, pedindo desculpa ao protagonista. Ela até se pergunta como que ela pôde esquecer dele. E de volta ao presente, ela agarra a pessoa que estava à sua frente,
que era o seu avô, e o velho pedia para ela se acalmar. Rapidamente sua irmã tenta acudi-la, perguntando o que está acontecendo, mas Xiao Qin apenas se desculpava com o Jin e implorava para ele não odiá-la. Chorando, ela abre os olhos, dizendo que aquilo não foi culpa dela. E fazendo isso, ela vê seu avô e sua irmã ali na frente. Notando que seu avô tá ali, ela começa a chorar ainda mais e explica para ele que ela sonhou com o irmão Jin. Ela pergunta para ele o que aconteceu e por que ela pensava que o Jin era um demônio, pois ela estava apaixonada por ele. O avô dela ali até tenta explicar, né? Mas de repente o próprio Jin aparece ali nas costas dele, dizendo que a culpa não é dela e que ela foi uma vítima de um selamento. No entanto, ela já está melhor agora. Ela fica impressionada ao vê-lo ali. Xiao corre e abraça ele pedindo desculpa, mas ele pede para ela não ficar se culpando, pois ela estava sob um feitiço. Agora que ela está pertinho dele ali, ele percebe que o cheiro dela é muito bom, e como antes ele estava focado no tratamento dela, ele não tinha percebido. O protagonista declara para o próprio Jin que irá cuidar da Xiao para ele. O avô fica só observando ali de canto, né? E percebe que os dois parecem estar destinados. O avô chama o Jin e pede para segui-lo. Xiao Qin fica preocupada e pergunta para o seu avô por que ele quer que o Jin vá com ele. Mas o protagonista pede para ela ficar tranquila, pois o avô deles só quer falar com ele em particular. E quando ele chama o cara de avô, o velho fica louco e manda ele não chamá-lo de avô. Mas mesmo assim, eles saem para conversar. E nesse momento, o protagonista nota que tem um poder saindo da mão ali do velho. E ele dá um sorrisinho meio que entendendo o que está acontecendo. Já nos arredores do bosque, Mu Yang fica diante de Chen Yujin. Um pouco preocupado, o protagonista pergunta para o avô por que ele pediu para segui-lo até ali, pois desde quando eles saíram de lá da pousada, o velho não falou uma palavra, e pergunta qual que é a intenção dele. Ele se lembra que uma das razões pela qual o velho não gostava dele era porque ele se dava muito bem com sua neta, até que então Mu Yang começa a falar. Ele pergunta ao jovem se ele sabe por que eles vieram até aquele bosque, e com a expressão séria ele informa que ali naquele bosque há os restos de muitas pessoas. E ressalta que o grande torneio é uma competição justa, onde todo mundo participa. Infelizmente, nem todo mundo respeita suas regras. E nesse tipo de competição, sempre haverá pessoas que querem se aproveitar dos outros. E nesse bosque é um lembrete disso. Muitas vidas inocentes estão descansando ali agora. Mu Yang fala que muitos cultivadores promissores foram silenciados por velhos como ele. E claro, ele nunca esteve de acordo com isso. No entanto, ele fará o que for para salvar sua neta, não importando se ele terá que virar um vilão ou não. O avô está fazendo aquilo porque agora o Jin voltou dos mortos, então ele quer testar o quão forte ele voltou. Rapidamente ele usa sua técnica, dizendo que irá testá-lo, para ver se ele realmente é digno de sua neta. O ataque vai em direção ao protagonista. O Jin fica ali parado, vendo que o avô dele usou o maremoto espiritual, e percebeu que o velho realmente está vindo com tudo, já que aquela técnica é muito poderosa. Ele se lembra que no passado, o personagem, o Jin, não podia resistir a um golpe daquele, mas infelizmente para o velho, o novo Jin não é um perdedor, e começa a utilizar sua habilidade. De repente, uma enorme caveira aparece atrás dele, junto com um enorme mar de sangue, e já declara para o velho ali que é impossível ele bater de frente com aquilo. Vendo aquilo, Mu Yang fica assustado, e até que os ataques se chocam, criando uma grande pressão, que até as pessoas que estavam na cidade conseguem ver. Todos ficam em choque, se perguntando qual é a origem daquela energia vermelha. Xiao Qin e sua irmã estavam procurando pelo protagonista e seu avô, já que eles saíram muito rápido. Ela pensa que precisa se apressar, pois senão será tarde demais. Voltando ao protagonista e o velho, o cabelinho do velho foi cortado, e ele fica apenas pensando que aquela aura é muito poderosa, e que realmente foi muito surpreendente, o que o faz se questionar se aquele em sua frente realmente é o Chen Yujin. No entanto, o protagonista o cumprimenta e pergunta o que ele achou e se conseguiu sua aprovação. Mu Yang nota que a aparência do protagonista está diferente, então começa a gritar perguntando como que ele voltou tão forte e de onde ele tirou aquelas técnicas. Mas de repente alguém chama Mu Yang. Era Xiao, que pedia para ele deixar o protagonista em paz, pois aquilo já era o suficiente. E como Xiao saiu às pressas, ela não percebeu que saiu só com a roupa de baixo, e os discípulos que estavam ali ficam todo coradinho, né, olhando para ela. No entanto, o protagonista percebe isso,
e pega o seu sobretudo e joga em cima dela, dando a desculpas que ela pode pegar um resfriado. Enquanto a abraça, ele pensa que vai converter ela em sua esposa e não vai deixar ninguém ficar olhando pra ela assim. E ela fica pensando que o protagonista é atencioso mesmo naquela situação. Vendo aquilo, Mu Yang se rende, dizendo que é impossível romper a relação daqueles dois. Então Xiao se vira e começa a gritar com seu avô, perguntando se ele não tem vergonha de usar uma técnica tão poderosa para suprimir um garoto. No entanto, ela pede para ela não ser tão escandalosa, pois o noivo dela é muito forte, e mesmo não sabendo onde ele aprendeu todas aquelas técnicas, ele afirma que não pode fazer nada. Chen Yujin sorri e pede para o velho não ser tão modesto, dizendo que entende que Mu Yang foi misericordioso, pois se o velho realmente tivesse ido com tudo, ele não teria chance. Mu Yang pensa que pelo menos o garoto tem bons modos, então ele começa a explicar que quando a seita estava atrás do Ujin, ele teve que participar pelos sentimentos de sua neta. E que não só isso, pois logo depois da morte dele, pela saúde de sua neta, ele cerou os meridianos do corpo dela, e desse modo ele pôde suprimir as emoções dela. Ouvindo isso, Xiao fica inconformada e pergunta para seu avô como ele pôde fazer isso. Mas o velho apenas pede para o Ujin trazer suas mãos um pouco mais perto. Então Mu Yang começa a ensinar o protagonista a técnica do maremoto espiritual, como desculpa por ter agido daquela forma. Ele sabe que o corpo do protagonista é rico em energia espiritual, no entanto ela está muito desordenada. Ele explica que com aquela técnica ele irá conseguir estabilizá-la, e com a capacidade que ele tem, em alguns dias ele será capaz de dominá-la também. Todos ficam admirados vendo a facilidade de aprender que o protagonista tem, sendo praticamente um gênio. Mas nesse momento, aquela mulher que se diz ser a esposa do protagonista chega dizendo que aquilo tudo era óbvio, já que ele é o homem que ela ama e que escolheu pessoalmente o melhor jogador. O Jin pergunta para ela por que ela aparece nos momentos menos indicados. Então ele escuta alguém gritando com ele e ele já vira preocupado e nota que Xiao Qin está irritada com ele vendo aquela situação. Ele até tenta explicar o que está acontecendo ali, mas ela pede para ele não se preocupar, já que ela entende o que está acontecendo e que aquela mulher do cabelo rosa ali só está do lado dele porque salvou a vida do protagonista. E ela fala isso toda feliz e deixa tanto o protagonista quanto a mulher do cabelo rosa sem acreditar. Xiao Qin cumprimenta aquela garota, dizendo que entendeu tudo quando viu o corpo dela ficando invisível e elogia as habilidades extraordinárias dela. A mulher do cabelo rosa pensa que só pode fazer isso porque é o sistema. A irmãzinha da Xiao chega dizendo que ela é muito inocente, pois aquela mulher claramente é uma rival. No entanto, Xiao é convincente, dizendo que aquilo não é possível, pois a única mulher que o Jin é louco é ela, e que além do mais, o protagonista não gosta de mulher velha. E ouvindo isso, o sistema fica completamente irritado e começa a gritar com Xiao, pois ela passou mais de 5.000 anos analisando modelos para chegar naquele visual. O Jin entra na frente e manda a garota do cabelo rosa esquecer aquilo e não fazer um escândalo. De repente, Mu Yang pede para eles pararem e pergunta para o Jin se por acaso ele não notou algo, já que eles têm companhia ali. Aquelas pessoas chegam ao local e o cara que estava no comando se chama Wang Teng. Ele é da seita do Rei Bestial. Ele começa a insultar o velho, dizendo que não esperava encontrá-lo ali. Mu Yang pergunta por que a seita do Rei Bestial está ali, pois aquele bosque é muito perigoso e ninguém que participa do grande torneio vai ali. Wang Teng começa a dar risada e fala para Mu Yang que ele não é o único que pode usar aquele bosque. Isso irrita os discípulos do velho, que começa a xingar o cara da seita da besta, mas o patriarca pede para eles não fazerem isso e explica para o Wang Teng que se fosse ele, tomaria cuidado com o que diz, pois ele não só é o patriarca da família Bai, como também ganhou o torneio quando era mais jovem. E se irrita o cara da seita da besta, que fala que todos consideram aquele velho como um grande cultivador, e que quando a seita se uniram para caçar o lixo do Chen Yujin, Mu Yang foi um dos líderes, mas todos sabem muito bem que ele ficou às margens e que esteve na retaguarda o tempo todo. E nesse momento, o protagonista decide intervir e fala dando risada que pelo menos Wang Teng não se escondeu como um covarde dentro da montanha Kuye. O cara fica assustado e pergunta quem que disse aquilo. Então o protagonista aparece, perguntando ao Wang se por acaso ele não se lembra dele. Todos aqueles caras ali ficam em choque ao ver o Chen Yujin. O prota começa a zombar deles, perguntando se por acaso eles viram um fantasma. E enquanto se aproxima, chama eles de lixo, já que o Jin não esperava que eles fossem o trair dessa forma. Wang Teng começa a irritar ainda mais, mas o seu colega que estava ali atrás
que os rumores da ressurreição dele eram verdade e que não acha ser uma boa ideia se meter com ele agora, já que tem que se encontrar secretamente com a senhorita Yue. E com isso o cara da seita bestial fala que tem mais coisas importantes para resolver e não tem tempo para lidar com eles ali. Mas enquanto sai, Wang pede para o prota esperar o torneio começar e que irá mandá-lo de volta ao inferno. No entanto, o protagonista percebe algo e grita para o Wang Teng esperar. Todos da seita ali já estavam irritados com o protagonista e o Wang pergunta o que ele quer. E exalando uma aura muito poderosa, o protagonista pergunta o que era aquele sino em sua cintura. Xiaoqing também olha e percebe que aquele sino também era familiar. O Jin pergunta onde que ele pegou aquele sino e notando aquela reação, Wang sente a intenção no olhar do protagonista. E Xiaoqing pergunta por que ele está com o sino da irmã Zhao e o que ele fez com ela. Teng fala que aquilo era óbvio, já que ele tem os pertences das garotas com quem ele se encontrou. Nesse momento, o protagonista começa a liberar seu poder, e os discípulos da besta celestial lá começam a ficar em choque, vendo que o protagonista consegue usar 2 tipos de elemento ao mesmo tempo. O Jin fica completamente irritado, dizendo que eles vão pagar por aquilo, e libera ainda mais seu poder. Ele se lembra da King Zhao, e ele está fazendo tudo aquilo porque ela era uma das suas personagens preferidas. Notando toda aquela destruição e poder, um dos discípulos da seita bestial pergunta a Wang se ele realmente quer enfrentar aquele garoto. Wang fala que ele está no reino Yuan Ying e que não está com medo daquele garoto. No entanto, aquele mesmo discípulo fala que a pressão espiritual não é normal e que provavelmente Wu Jin está acima do reino Yuan Ying. Mu Yang, observando aquilo, sabe que se caso Wu Jin machucar alguém, será desclassificado do grande torneio. Então pede para Xiaoqing parar o protagonista. No entanto, a garota pensa um pouco e fala que não quer, pois não tem por que o protagonista participar do grande torneio, pois mesmo se ele ganhar, as outras seitas não o deixarão em paz em nome de justiça. Então ela fica toda corada, dizendo que ninguém entende a grandeza do irmão Wu Jin, pois além de gostosão, suas habilidades são assombrosas. Ouvindo aquilo, o velho percebe que aquela garota não parece ser sua neta. Mu Yang vê que aquele fluxo de energia é muito intenso e pensa que tem certeza de que alguém eventualmente irá parar aquela luta. Nesse momento, Wang Teng começa a usar uma habilidade e fala que se caso o protagonista tem vontade de morrer, ele irá cumprir o desejo dele. Ele usa uma técnica defensiva, criando uma muralha em sua frente. O Jin sorri, dizendo que aquilo não é uma má ideia, mas ressalta que é uma pena que ele seja seu oponente, e usa sua escrita espiritual, dizendo que irá mostrar como se faz. Ele ataca, e rapidamente todo aquele poder vai em direção à muralha que Wang criou. Tanto Wang quanto os outros discípulos ficam em choque vendo todo aquele poder vindo em sua direção. Ele até tenta cutucar a escrita defensiva, para tentar fortalecê-la um pouco mais. No entanto, quando o ataque bate na barreira, ela instantaneamente é perfurada, e o ataque vai em direção a Wang. Mas nesse momento, um outro poder espiritual aparece e acaba segurando o poder do protagonista. Todos ali ficam sem saber o que aconteceu, e alguém de longe fala que aquele ataque foi excelente, elogiando o protagonista. Enquanto paira ali no ar, ele fala que não esperava menos do protagonista, mas ressalta que ele ainda é muito jovem e deve aprender a controlar suas emoções. Essa pessoa vai até o chão, e esse é outro ancião, Hao Linshan, da seita Bital. O Jin pergunta o que ele está fazendo ali, mas o ancião apenas sorri, dizendo que está feliz por vê-lo de novo. De repente, alguém grita com o Linshan. Era Mu Yang. Os dois se encaram de uma maneira diferente, até que Mu Yang levanta sua mão e coloca no ombro de Linshan. No entanto, os dois começam a rir ali, deve ser amigo, né? Vendo aquilo, todos que estavam ali perguntam o que está acontecendo. Mu Yang chama Lian e ressalta que já fazem 10 anos que eles não se veem e pergunta como que ele tem estado. O ancião Lian fala que aquilo é culpa do velho, pois se ele saísse um pouco mais de Zhongzhou, eles poderiam se ver com mais frequência. E respondendo à pergunta de Mu Yang, ele fala que só esteve trabalhando, já que não é fácil administrar a seita Bital. O Jin ali atrás pergunta a Xiaoqing se o avô dela conhece aquele velho, e ela responde que provavelmente eles são amigos. Voltando aos velhos ali, Mu Yang fala que aquilo tudo não importa, e que agora que ele está ali, eles deveriam tomar alguma coisa junto. Ele fala que Lian ainda é uma raposa velha, pois ao invés de estar administrando a sua seita, ele está ali no bosque, provavelmente estudando o resto dos competidores. Lian Chan começa a dar risada, dizendo que Mu Yang não deixa escapar nada, mas ele ressalta que não é isso, e que dessa vez ele é só encarregado de administrar o grande torneio. E alguém reportou que estava tendo uma luta no bosque, então ele teve que ir ali para ver o que estava acontecendo. Ouvindo aquilo, Jin pergunta se foi um reporte, e Xiaoqing pergunta se está acontecendo algo.
mas o protagonista responde que não é nada e que aquela situação só parece um pouco estranha, pois como todos sabem, luta antes dos torneios são proibidas, pois podem te desclassificar ou no pior dos casos te matarem. O Jin fala que aquele que reportou isso perdeu uma grande oportunidade, pois se estivesse esperado um pouco mais, ele mesmo teria sido desclassificado por quebrar as regras, e o que ele quer dizer é que havia uma boa oportunidade dele ser eliminado da competição. E enquanto isso, Xiaoqing segue pensativa. O Jin chama o ancião Hao e pergunta quem que foi que fez o reporte, já que não esperava encontrar uma pessoa tão nobre ali. Até que de repente alguém aparece dizendo que Shen é muito amável e ressalta que só queria ajudar. Esse cara aí todo de rosa fala que depois de tudo faz muito tempo que não o vê, e o protagonista encara ele, mas sem conseguir lembrar pergunta quem que é ele. O cara começa a dar risada e diz que não o culpa por ter esquecido dele. E então se apresenta dizendo que se chama Zhao Shuhuo e que é um discípulo da seita Yue. Mu Yang pergunta se ele é da seita Yue. E o protagonista lembra que quando as seitas estavam caçando por ele, a seita Yue foi uma das mais ativas, e nota que aquele sujeito ali é muito estranho. Notando a situação, o ancião Liang tosse e fala que agora que tudo está em ordem, eles devem voltar, e que em alguns dias o grande torneio irá começar, e será melhor que eles se preparassem. Shuhuo fala que estava preocupado com a segurança de Wu Jin, mas agora que ele viu que está tudo bem, ele irá se retirar. Mu Yang intervém e pergunta se ele acha que eles realmente vai confiar em alguém da seita Yue, e pergunta como que eles podem ter certeza que Shu não está fugindo. O garoto olha para trás com um sorriso, e o protagonista nota que aquela sensação é muito familiar, e que sente que já viu aquilo antes. Então ele pergunta para o sistema qual que é a conexão entre ele e o seu personagem, e questiona também por que ele não pode acessar as memórias de Wu Jin. E o motivo do sistema estar tão nervoso daquele jeito é que aquele cara é mais charmoso que ela, e isso está a deixando furiosa. Mas respondendo à pergunta do protagonista, ela fala que não vai dar spoiler. Wang Teng cumprimenta Hao e agradece por ajudá-los. Então se vira e fala que é melhor eles voltarem para sua seita. No entanto, o protagonista pede para eles pararem. Wang se vira perguntando se ele vai irritá-lo novamente, mas o protagonista se vira para o mestre Hao e explica que a razão por trás daquele conflito anteriormente é o desaparecimento de uma amiga, e o seu nome é Qin Zhao. Ele explica que o Wang está com o sino dela e diz que aquilo é muito suspeito, e pede ajuda do ancião Leon para acompanhá-lo na seita das bestas e ajudá-lo a resgatar aquela amiga. Na seita Rei Bestial, Long anuncia o seu retorno. Os porteiros perguntam ao irmão mais velho o que aconteceu, e o mestre Hao explica que ele é um dos grandes administradores do torneio, e que lamentavelmente é comum que outras seitas tentam obter vantagens com métodos duvidosos, e por isso ele está ali para verificar se tudo está em ordem. Teng Long diz ao mestre Hao que eles estão apenas insinuando que Qin Zhao está ali. No entanto, ele nunca confirmou isso. Então ele pergunta ao protagonista se ele acha que pode responsabilizá-lo por estar com aquele sino, alegando que achou aquele sino no bosque. Lian Chan comenta que se aquele for o caso, não deve haver problema nenhum em entrar ali e verificar. Long permite que entrem, mas avisa que se caso não encontrar nada, Chen Yujin terá que se ajoelhar e chamá-lo de mestre. O Jin pergunta se ele tem certeza disso, e já avisa que teme que o único perdedor ali será Long. Então o mestre Hao declara que eles vão entrar. O jovem mestre chama Xiaoqing e pede para ela procurar na zona leste, enquanto ele mesmo procurará na zona oeste. Long pensa que eles podem procurar o quanto quiserem, mas como aquele é seu território, eles não encontrarão nada. Ele ri internamente, chamando o Jin de pirralho e pensando que tudo está sob controle, pois ninguém nunca encontrará nada. No subterrâneo, Qin Zhao está com a mão sobre o estômago, já que ele está com muita fome, até que de repente a porta começa a se abrir. Ela nota aquela movimentação, e um dos membros da seita do Rei Bestial comenta que aposta que ela está com muita fome. Ele provoca ela dizendo que basta se submeter para acabar com tudo aquilo. Ele a provoca ainda mais, perguntando se ela não sente o aroma daquela comida. No entanto, a garota segura uma adaga e tremendo grita para ele não se aproximar. Ela avisa que se ele der mais um passo, ela irá dar um fim em sua vida. O homem irritado quebra o prato de comida no chão e insulta a garota, perguntando se ela não entende a situação, pois se ela continuar com aquele temperamento tolo, ela será arruinada. Enquanto sai da sala, ele fala que pretende ver o quanto de tempo ela consegue aguentar sem comer. Outro membro da seita pergunta por que ele está tão irritado, já que ela é apenas uma garota e aquilo não deveria ser um problema. Ele sugere usar um incenso venenoso, mas não letal, para que assim eles possam capturá-la facilmente. No entanto, o outro homem fala que eles já tentaram isso, e explica que aquela garota é uma especialista em medicina, então nenhum veneno ou afrodisíaco irá funcionar. Caso contrário, ele não estaria nessa situação.
e o que ele pretende fazer é apenas esperar a fome fazer o seu trabalho. E quando o corpo dela estiver completamente fraco, eles a capturarão. O cara acredita que ela não vai aguentar por muito tempo, e com isso o grande irmão mais velho poderá aproveitar dela. Kingzao fica jogada no chão e pensa que precisa resistir, e com um olhar sério, ela promete que não vai sucumbir, xingando eles por terem traído o jovem mestre. Algum tempo depois, o pessoal informa o protagonista que não encontraram nada, e Xiao Qin diz que não há rastro nenhum da irmã Zhao ali. O Jin pensa que aquilo é impossível, pois ela deveria estar ali, já que ele consegue sentir o rastro fraco de energia do sino dela. Long questiona se ele já se cansou de procurar, e pergunta se o jovem mestre vai se ajoelhar e chamá-lo de mestre. Do lado de fora da seita, o povo escuta Long mandando alguém se ajoelhar e chamá-lo de mestre, e com isso uma multidão começa a se juntar ali na frente. Long questiona ao jovem mestre o que vai acontecer, e se ele irá fugir. Esse cara está pensando em humilhar o protagonista na frente de todo mundo. Então o protagonista fala que se não tem outra opção, ele irá fazer, mas ressalta que aquele sino não pertence a Long, então pede para ele devolver, para que o Jin continue procurando por sua amiga. No entanto, o cara pergunta por que ele deveria fazer aquilo, mas o mestre Hao intervém, dizendo que Long tem razão. No entanto, aquele sino não tem nada a ver com a seita dele, e ressalta que se ele for um homem de verdade, ele deve devolver. O cara fica calado por um tempo, mas devolve o sino para o Jin e manda ele o chamar de mestre logo. Mas quando o protagonista consegue pegar o sino, ele diz que já sabia, pois quanto mais próximo daquilo, mais forte a energia espiritual de Zhao aparece. E com isso ele acredita que definitivamente ela está ali. Long pergunta se ele vai continuar com aquilo, o que o jovem mestre responde que uma pessoa asquerosa que nem ele não é digna dela, e avisa que aquele é o último aviso. Ele pede para Long responder honestamente e pergunta se ele sequestrou Kingzao. O cara começa a ficar irritado, mas fica em silêncio. Enquanto isso, o protagonista fala que já que Long não quer admitir, ele mesmo irá descobrir aquilo. O Jin afirma que não queria causar mais problemas, mas agora ele já mudou de ideia. Então ele vai mostrar a todos como Long é podre por dentro. Então ele usa uma técnica no sino. O sino sai voando rapidamente e as pessoas ficam surpresas, se perguntando o que era aquilo. As pessoas começam a ver que aquela técnica é uma técnica de escrita espiritual, chamada localizador espiritual, uma técnica que poucos cultivadores conseguem usar. Tia-Ren pensa que sabia que fez uma escolha certa, pois entre todos os jogadores hardcore, ele é o melhor e sabe usar a maioria dos truques perfeitamente. E nesse momento, um homem aponta o dedo e manda todos olharem, dizendo que aquela técnica está recriando uma cena. A visão mostra Long e seus homens carregando uma garota em uma jaula. Na ilusão, ele oferece um copo de água para a garota, pois não quer que ela tenha lábios secos quando for beijá-la. Kingzao, com a faca em sua mão, aponta para si mesma e ameaça dizendo para ele não se aproximar. O cara fica irritado com aquilo e manda ela escutar e parar de achar que ele não fará nada com ela, só pelo fato dela estar ameaçando tirar sua própria vida. Long ressalta que quando ela ficar sem forças, ele irá se divertir muito com ela, então manda ela esperar por aquilo, pois ele tem certeza que ela vai gostar também. Ele joga água nela, dizendo que eles vão remover aquela praga primeiro, e pede para ela não ser tímida e parar de se cobrir. Long comenta que quando eles se casarem, ele vai garantir que ela deixe de ser tímida. Voltando ao presente, o cara manda o protagonista parar com aquilo e não mostrar mais aquelas cenas. A multidão do lado de fora começa a comentar dizendo que não sabia que Tong era tão depravado, e começam a insultar chamando de lixo e escória da sociedade. Eles lembram que para ele garantir a sua influência dentro da sua seita, ele traiu o Chen Yujin, e alguém que trai seu antigo mestre para obter poder não pode ser uma boa pessoa. O Jin fala que já tinha avisado antes e comenta que prefere perder a vida do que chamar Long de mestre, e com um olhar exalando energia espiritual, ele afirma que, se Long colocou as mãos em Kingzao, ele irá matá-lo. Então, sem mais opções, Long manda seu homem abrir a porta secreta, mas o protagonista nem espera e quebra aquela porta com o peito. Ele começa a chamar Kingzao, dizendo que veio ali para salvá-la, mas ele escuta uma voz dizendo que finalmente a garota perdeu suas forças. O homem que estava perto dela diz que vai aproveitar aquela situação e ser o primeiro a se divertir com ela. O protagonista, ouvindo aquilo, corre rapidamente e ao chegar, desfere um soco contra o cara, quebrando o pescoço do cara com apenas um golpe. O outro homem que estava ali começa a se tremer de medo, e o Jin, exalando uma energia sinistra, o chama de pedaço de merda. O protagonista pega Kingzao no colo, que estava se tremendo toda. Então ele pede para ela não ter medo, pois o mestre dela chegou para salvá-la.
Long fala para o protagonista que ele é muito pretensioso e comenta que ele acabou de tirar a vida de um dos discípulos dele e que aquilo não é nada ético. No entanto, o Jin apenas ironiza, dizendo que logo ele está falando de ética ou moral, e pergunta se Long acha que realmente pode questioná-lo. Ele comenta que deu um fim naquele cara porque insultou sua seita e tentou se aproveitar de sua amiga. Ele avisa que Long tem sorte, pois se não fosse o ancião ali, Long não estaria vivo. No entanto, uma vez que o grande torneio começar, ele não irá escapar e terá um fim miserável. E isso irrita Teng Long. Algum tempo depois, em outro lugar, esse cara quebra uma xícara de chá e jura que vai eliminar o Jin.